Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui neste domingo, dia 11 de outubro, às 7h30 da manhã, 7h42 da manhã, juntos para nós gravarmos este vídeo, depois de uma noite de sono, amém? Nós estamos aqui para gravar este vídeo, colocar nas nossas páginas, amém? E nós agradecemos a Deus por este dia que a gente está vivo, amém? Tomando um cafezinho aqui. Nós agradecemos a Deus por este dia maravilhoso que Deus nos concedeu. Estamos aqui e vamos gravar este vídeo. E nós queremos que Deus, o Senhor Jesus Cristo, venha nos purificar, venha nos lavar com seu sangue, venha repreender todo o mal, como Ele tem repreendido, como Ele tem anulado todas as obras do diabo na nossa vida, porque Ele é o maior, amém? Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, de tudo que tem nesse mundo. Eu estava vendo alguns vídeos de sexta-feira para sexta, né? Me edifiquei muito com alguns vídeos maravilhosos. E nós vamos fazer alguns comentários sobre o sermão profético, o princípio das dores, né? Se nós formos analisarmos, se nós formos ver, nós já estamos passando pelos princípios das dores, nós já estamos passando por esse momento profético, né? Um sermão profético que Jesus profetizou lá em Jerusalém, quando ele esteve aqui na terra. Ele profetizou esse sermão profético, né? Ele dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias ainda virão, né? Que ele profetizou. Perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Ele é o mestre. Jesus é o mestre, amém? A gente tem que aprender dele. Ele é o mestre dos mestres. Ele ensina, ele fala, ele os diz, mestre, o meu mestre. Jesus é o meu mestre. Jesus é o nosso mestre. Mestre. A gente vai ver na palavra o que significa mestre no dicionário, porque muitas pessoas não sabem, né? O que significa. Nós estamos falando para pessoas que não sabem o que é mestre, né? Jesus é o mestre, né? Mestre. Jesus é o mestre, não é o mestre mago, né? Jesus não é feiticeiro, nem macumbeiro. Jesus é o santo de Israel. Ele tem poderes, claro. Ele faz prodígios, maravilhas, mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pelo Espírito Santo de Deus. Mestre. Um homem que ensina. Ele é o professor, que é perito, versado numa ciência ou arte. Qual era a ciência de Jesus? Qual era a arte de Jesus? Falar a palavra da verdade, a vida eterna. Levar as pessoas para o encontro do Deus verdadeiro. Amém? Ele era perito, versado numa ciência ou arte, homem de muito saber. Jesus sabe muita coisa, que se avantaja em qualquer coisa. Artifício em relação aos seus subordinados, comandante de pequena embarcação, patrão, aquele que tem um mestrado, que serve de base ou de guia fundamental. Então Jesus é um mestre, né? Homem que ensina, professor, que é perito. Então Jesus nos ensina hoje. Jesus é o meu mestre.
Homem que sabe muito, a ciência de Jesus, a arte de Jesus é nos levar para o encontro do Deus verdadeiro. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então, ele é que nos leva a quem? Ao diabo? Não. Ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que nos formou, ao Deus que nos criou, ao Deus que quer o nosso bem, ao Deus que nos ama, ao Deus deu o seu único filho, o homem que tem muito saber, muita sabedoria, homem versado, perito, que tem domínio. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. O homem que ressuscitou dentro dos mortos, por quê? Porque o seu Pai o ressuscitou dentro dos mortos. É mestre, ele é o meu professor. Quem que me ensina? Jesus Cristo. Quem que me dá sabedoria? Jesus Cristo. Quem que me guia? Jesus Cristo. O que eu quero saber? Palavras da vida eterna. O que eu quero conhecer? Santidade, glória e poder. O que nós queremos ver? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O que nós queremos ver? A glória de Deus. O poder de Deus. E a Bíblia diz, e não é eu, que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Nós temos que crer, Jesus é o meu mestre. Jesus é o mestre deste mundo. As pessoas têm que olharem para Jesus Cristo. As pessoas têm que aprender de Jesus Cristo. As pessoas têm que se humilhar aos pés de Jesus Cristo. As pessoas têm que chorar, clamando pela misericórdia desse homem que é poderoso. Ele diz, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o meu pecado. Ele tira a minha iniquidade. Ele tem poder contra os demônios. Seja eles grandes, pequenos ou médios. Seja eles os piores demônios do inferno. Não interessa. Jesus tem o poder. Amém. Ele tem autoridade. Ele é a autoridade. E é para esse Jesus. Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Mestre, meu mestre, Jesus. A gente está com o Espírito de Jesus aqui na terra. É Ele que nos guia a toda a verdade. Amém? É Ele que nos guia a saber, Ele é o nosso professor. Ele disse, então você é perito, mas você tem que se humilhar diante de Deus, de Jesus. Você é mestre, você tem que se humilhar nos pés de Jesus. Você é professor, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Professor, perito, médico, juiz, advogado, filósofo, físico, químico, doutor, advogado, governador, presidente da reis. A Bíblia diz, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Meu mestre, meu mestre, mestre. Amém. Me ensina, me orienta, me dá conselho. E Jesus fala através da Bíblia Sagrada para nós. Disse então ele, vede que não vos engane. Esse Jesus disse, olha, vede que ninguém vos engane, porque vai surgir muitos falsos mestres. Olha, vai surgir muitos falsos peritos. Olha, vai surgir muitos falsos doutores. Olha, vai surgir muitos falsos profetas. Cuidado, eles vão fazer sinais, eles vão fazer prodígios, eles vão fazer maravilhas, eles vão falar coisas assim,
que vocês vão ficar, meu Deus, tudo para enganar vocês. Eles são perito, eles são mestre, mas para a ciência da mentira, a ciência da falsificação, a ciência de enganar. E quem é o pai deles é o diabo, porque a Bíblia diz, e não é eu, que o diabo é o pai da mentira. Eles aprenderam de quem? Do Satanás. Cuidado, para a gente pode ser enganado. Quantas pessoas já não foram enganadas nessa terra? Eu já fui enganado. O Adão já foi enganado. A Eva foi enganada por quem? Pelo Satanás. Nós somos enganados pelo Satanás. O Satanás. Como que o Satanás nos engana? Falando, misturando verdade com mentira. Misturando a verdade de Deus com a mentira dele para confundir. Para confundir, para enganar a gente. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu devo me ficar preocupado? Meu Deus, eu vou ser enganada. Meu Deus, eu posso ser enganada. Meu Deus, eu posso ser persuadida para acreditar na ciência da mentira. Meu Deus, eu tenho que estar preocupada com o engano. Eu não quero ser enganada. Você foi enganada. Você foi enganada. Eu fui enganada. Então nós devemos estar preocupados para que ninguém vos engane. Ninguém. Aquela pessoa falou isso. Você acreditou nela? Ela falou isso. Você, cuidado. Porque diz a Bíblia e não é eu. Porque virão muitos em meu nome. Não virão no nome do diabo, não. Eu sou o diabo. Não virão no nome do Satanás. Porque aí a pessoa já se... Não. Virão no nome de quem? De Jesus. Eu sou Cristo. Eu sou o Messias. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu. Virão no nome de quem? De Jesus. Virão no nome de Jesus. Virão no meu nome dizendo, sou eu. Dizendo que sou eu, o mestre. Sou eu, o teu redentor. Veja, o que a gente está esperando? Jesus Cristo. Não é verdade? Nós estamos esperando o quê? Estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Mas antes de ele vir, vai aparecer muitos dizendo, sou eu já cheguei, eu já vim, eu estou aqui. E nós temos que estudar a palavra de Deus para saber como é que Jesus virá, né? Porque eu fico imaginando, meu Deus, a gente não imagina, eu não imagino, nós não imaginamos o espírito do engano, a ciência do engano, a arte, sabe, ele enganou Adão. O apóstolo Paulo dizia nos seus escritos, eu estou com receio porque a serpente enganou, assim como a serpente enganou a Eva, enganou Adão, ele pode enganar vocês e vocês se apartar da simplicidade que há em Jesus Cristo. Então é muito séria essa coisa do espírito do engano. Porque o diabo, ele tem os seus doutores, os seus professores, os seus mestres, que são estudiosos, são inteligentes para enganar multidões, não é uma pessoazinha, não. Mas um povo, Israel passou anos e anos enganados. Então não é brincadeira isso aí, é uma coisa muito séria. Que Deus venha me livrar do espírito do engano do Satanás. Venha me livrar, porque Jesus disse, vede que não vos engane. Eu posso ser enganada? Posso, como eu já fui enganada várias vezes.
Todo mundo é enganado nessa. Você foi enganada? Fui. Quem te enganou? Fulano. Foi ele. Ah, aquele fulano passou uma conversa pra mim que eu caí de queixo caído. Ele tem uma lábia, ele tem uma persuasão, sabe? Ele tem assim, quando ele ensina, ele abre aquela boca, ele fala com uma veemência, ele fala, sabe assim? Enganou, é um engano. Cuidado, Jesus falou. E os sinais ele faz, ele mostra. Esse é o cara que eu tô procurando. Então, cuidado, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Eu não devo ir após eles, não, devo me afastar. Não vade, porque as pessoas estão procurando quem? Jesus. As pessoas querem Jesus Cristo. As pessoas desejam, o povo, elas estão procurando uma verdade verdadeira. Nós procuramos o quê? A verdade. O que nós estamos procurando? O Deus da verdade. Ele já se manifestou. Ele já falou. Ele já mostrou. Ele já disse. Então nós temos que estar, eu tenho que estar, nós temos que ter cuidado com o espírito do engano. E quando ouvirdes de guerra, nós já estamos ouvindo de guerra. Eu já ouço. Abro a televisão, a Síria está atacando, morte na Síria, etc., no Egito, nesses países aí. Por causa de quê? Por causa de doutrina, por causa de pensamento, por causa de ideologia, por causa de deuses, por causa de ciência, da arte, de conduta. Por que surgem as guerras? Por causa de bens materiais, por causa de querem dominar território, prevaleça pela força, pela espada, né? É por isso que surge guerra, porque um quer dominar o outro. Quando não vem pela conversa, pelo diálogo, pela educação, eles põem o quê? A força, a espada. Porque eles querem dominar aquele povo, eles querem dominar aquelas terras, eles querem ser o cabeças da lei. Eles querem ser os professores, querem que a doutrina deles prevaleça, o ensinamento deles, eles são os professores da violência. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis. Eu não devo... Ai, meu Deus, estou muito assustada. Está tendo guerra na Síria. Ai, meu Deus, está tendo isso. É muito engano no planeta Terra. As pessoas sendo enganadas. Meu Deus, enganaram a fulana. A fulana acreditou que tinha ganho uma carta contemplada. O que a gente está vendo hoje, que o fulano disse, o corretor disse que ela tinha ganho uma casa, ela depositou tanto dinheiro na conta, mas ela entrou num golpe. Ela foi o quê? Não foi por gentinha que tem primeiro, segundo grau, não. Gente que tem mestrado e doutorado. Gente que já passou pelas faculdades da vida. Essas pessoas que enganam o pobre, coitado. Aquela trabalhadora que trabalha de noite e de dia, tem um FGTS de 30 mil reais. Coitadinha dela. Coitado daquele pai que trabalhou 40 anos, tem um dinheirinho guardado ali, ele foi enganado. Tem que ter muito cuidado com esses mestres da ciência do mal. E só Deus que pode nos livrar dessa ciência da arte de enganar. Só Deus e mais ninguém. Amém? Porque a gente não imagina o poder que tem isso aí. Foi como eu já falei. Enganou a Eva. Enganou Adão.
Homem que tinha comunhão com quem? Com Deus. Homem que tinha comunhão com Deus. O primeiro homem criado por Deus é a primeira mulher. Imagina eu, não sou melhor do que ninguém. Posso estar o quê? Enganada. E quando ouvi de guerra e sedição, não vos assustei. Não vou me assustar. Tá tendo guerra em tal país? Não vou me assustar. Eu não. Fulana, tu não tá com medo? Não. Eu não tô com medo. Porque é necessário que isso aconteça. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. É necessário que essa guerra aconteça. É necessário. Jesus disse que é necessário que isso aconteça. Então eu não vou me assustar, porque essa guerra está acontecendo, isso aí já é o sinal que Jesus está voltando na terra. Se nós olharmos para Sodoma e Gomorra, a gente observa que Abraão vivia ali, ali perto de Sodoma e Gomorra. O seu sobrinho estava lá em Sodoma e Gomorra, foi sequestrado, foi capturado pelos sodomitas, homens malignos, e Abraão estava ali, mas Deus estava ali com ele também. Os anjos de Deus estavam ali, então nós não devemos nos assustar. E Deus livrou o seu sobrinho, usando Abraão, usando ali o exército do Abraão. Foram 300 homens que foram lá, derrotar aqueles reis. Então, as guerras é um sinal de que Jesus está às portas. Qualquer hora, qualquer momento. Também é um sinal do que aqueles sodomitas, aqueles Sodoma, aqueles Gomorra, estão perecendo. Porque, veja, Sodoma foi destruída. Gomorra foi destruída. E Jesus manda nós olharmos para Sodoma e Gomorra. Jesus manda nós olharmos para como vivia Ló. Ele manda eu olhar para a mulher de Ló. Veja, lembra o que foi que aconteceu com a esposa de Ló. Jesus manda nós observarmos isso. Porque quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, pelos 2 anjos de Deus, veio a destruição. Os anjos destruíram Sodoma e Gomorra. Mas os anjos só puderam destruir Sodoma e Gomorra quando Ló tivesse saído daquela cidade. Enquanto isso, os anjos de Deus não poderiam fazer absolutamente nada, porque estava ali um filho de Deus. Assim também, Deus só vai destruir esse planeta quando ele tirar os Lós da terra. Quando Deus tirar o Ló da terra, os Lós, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, é aí que Deus vai poder fazer alguma coisa de destruição no mundo. Enquanto isso, enquanto os seus escolhidos, filhos justos, filhos de Abraão, pela fé, estiver na terra, Deus não poderá fazer nada. Nós temos que sair daqui. Nós temos que sair daqui para um lugar seguro, que é o céu. Porque aqui na terra não tem lugar seguro. Se eu for para o Japão, tem um terremoto lá. Se eu for lá para a China, tem outro terremoto lá. Se eu for lá para os Estados Unidos, tem violência terrível, gangue terrível. Se eu for, não tem lugar seguro aqui. Não existe. Não existe. O lugar seguro que Deus tem preparado para nós se encontra o céu. E quem vai nos levar para lá não é o homem, é Jesus, é os anjos de Deus. Então, nós temos que olhar, observar isso aí. Estar atento. O Ló o Ló acreditou, mas quem não acreditou foi a mulher de Ló. O quê? Tu é maluco? Sodoma vai ser destruída? Imagina, toda aqui a minha casa, os meus bens, nossas conquistas, nossas fazendas, nossos funcionários, os Ló era juiz. A Bíblia diz que ele era juiz ali. Tudo que nós conquistamos, a Bíblia diz que Ló era rico. Foi por causa da riqueza dele que ele não pôde mais sustentar com Abraão. Porque os pastores dele, os funcionários dele, contendiam com os pastores de Abraão. E Abraão disse, meu filho, não... Eles enriqueceram, ficaram milionários na terra. Foi por isso que eles se separaram. E a mulher de Ló era tão apegada aos bens materiais, o tesouro, o ouro, que ela não acreditou que aquilo ali poderia virar pó e cinza num abrir, piscar de olho. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós adquirimos no decorrer dos anos,
etc., pode virar por Deus, no abrir e piscar de olho, pó e cinza. E que se ela não foi roubada, furtada pelo aquele Sodoma e Gomorra, porque Deus não deixou, porque tinha o seu tio Abraão que intercedia e orava por ela, por eles, por esta família, de dia e de noite. Talvez nós não tenhamos sido ainda assassinados, ou morto, ou roubado, ou furtado, porque existe evangélico, crente, irmãos verdadeiros, que oram de dia e de noite por nós. Porque se não fossem essas orações intercessoras, sinceras do coração, creio eu que eu já tinha virado pó e cinza há muito tempo. Há muito tempo. Amém? Então, quando a gente ouvir de guerra, a gente já está ouvindo de guerra. Quando a gente ouvir de sedição, a gente já está ouvindo, a gente não só ouve como a gente vive as sedições. Nós não devemos nos assustar, não se assusta. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não será o fim. Mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Levanta-se-á nação contra nação. Reino contra reino, ou seja, Japão contra Estados Unidos, Estados Unidos contra a Rússia, Inglaterra contra nação contra nação. Isso aí já aconteceu nos anos 40, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso aí é história. Já aconteceu, só que vai acontecer de novo. Já aconteceu, a gente estuda isso nas escolas, as guerras. Né, a gente estuda, tem uma matéria, tem um tema só falando sobre guerra. Inclusive no Brasil já houve guerra, etc. Que é para quê? Para dominar, é domínio, eles querem poder. E quando não se conquista pela conversa, pelo diálogo, aí acontece a guerra. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá em vários lugares terremoto. Isso que está acontecendo. Já tem, graças a Deus, a Bíblia... Haverá no Brasil um terremoto. A Bíblia não falou isso. Haverá não. A Bíblia diz, haverá em vários lugares. Jesus não disse... Ai, Jesus, por que o Senhor não foi mais detalhista? Não, Jesus não falou. Jesus poderia ter dito, haverá lá Jesus poderia ter falado... os nomes das nações, mas ele não falou, porque ele sabe tudo, ele sabe o nome da nação que vai ter o terremoto. Claro, se ele é o perito, se ele é o mestre dos mestres, se ele é o grande professor, qual é o professor que não sabe a nação que vai ter o terremoto? Só que aqui ele deu uma aula pra gente, uma aula assim, digamos assim, geral, não resumida. Agora a gente tem que correr atrás, ele só deu, digamos assim, um pinguinho do que vai acontecer. Agora a gente tem que perguntar, meu Deus, qual é o país? É o país que tem mais pecado, mais iniquidade, mais idolatria, mais feitiçaria, mais macumbaria, mais pecado. País que, sabe, que peca demais. Creio eu. Que mata as pessoas. Assassina as pessoas honestas. Haverá em vários lugares. O Brasil pode estar nesse rolo? Pode. Porque aqui se mata, aqui se rouba, aqui se engana pessoas do bem. Fazem tanta coisa injusta aqui nesse país que só a misericórdia do Senhor. Feitiçaria, bruxaria. Esses programas de televisão não nos deixam mentir. Então, haverá vários terremotos. Haverá em vários lugares grandes terremotos, mas não pequenininho não. Ele não falou, haverá um pequenininho terremoto, só um tremorzinho de terra de 1, não. Falou grandes terremotos, escala, não sei de... Grandes terremotos e fomes. Haverá fomes. Veja, terremotos e fome.
em vários lugares. Em vários lugares. E pertinência. E pertinência. Eu esqueci o que significa peste, doenças. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Meu Deus, eu vi alguma coisa no céu, me espantei, estou assustada. O que foi? Vai aparecendo nas mídias, na televisão. O que foi que você viu no céu? Espantoso, uma coisa que ninguém viu. Uma coisa que ninguém viu, uma coisa espantosa, não sei o que é. Um bicho, não sabemos. É uma coisa... Eu já vi coisa espantosa no céu. Eu vi um bicho, eu já vi um cavalo, eu já vi cavalo voando no céu. Eu já vi um monstro, eu já vi isso, eu já vi aquilo. Num sonho eu já vi. Eu já vi coisas espantosas. Eu já vi a lua não, eu já vi a nuvem mandando. Eu vi o exército do céu atirando sobre mim, mandando. Eu já vi coisas espantosas, mas eu não fiquei assustada. Eu já vi. Eu já vi assim coisas sobrenaturais, não é coisa mística, não, mística, não, eu já vi coisas sobrenaturais. Eu sou mestra, não sou mestra, eu sou uma filha de Deus. Você é perita? Eu queria fazer o curso de perícia, mas até hoje ainda não consegui. Mas antes de todas estas coisas, antes de acontecer tudo isso, os grandes terremotos, antes de acontecer as fomes, antes de acontecer a pertinência, antes de acontecer as sedições, as guerras, antes de acontecer tudo isso, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Lançarão mão de mim, tá falando de você, Maria. Você vai ser perseguida. Meu Deus, você vai ser... Lançarão mão sobre você. Antes de acontecer, vão saber que você é uma filha de Deus, vão descobrir que você é uma escolhida, que você é uma ungida, que você prega a minha palavra, porque você não pode estar escondidinha, você não pode estar aí dentro da caverna, escondidinha com medo, porque eu não chamei medroso, eu não chamei covarde, eu chamei soldados guerreiros para pregar o meu evangelho com ousadia, com intrepidez. Eles vão descobrir. E o que vai acontecer diante dessa descoberta do Brasil? Não, descoberta da Socorro. Existe ali uma Socorro que prega. Vamos perseguir ela, vamos lançar a mão sobre ela, vamos capturá-la, para que ela não pregue mais a palavra de Deus, para que ela não anuncie mais o nome de Jesus Cristo. Vamos fazer aqui alguma tramóia, alguma coisa. Mas antes disso, vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões. Isso aqui já aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi preso, ele foi perseguido pelos judeus. Foi preso, morreu preso. Graças a Deus, preso na sua própria casa. Depois saltaram ele, alugou uma casa, diz a Bíblia, e ali ele pregava, ensinava a palavra do Senhor Jesus. Mas isso aqui aconteceu e sempre vai acontecer. E conduzindo à presença de reis. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi conduzido à presença do rei de Roma. Ele teve face a face com o rei de Roma. E pregou, tá lá no livro de Atos, ele falando das visões que ele teve visões, ele foi arrebatado, falando, anunciando a Cristo, e o rei de Roma simplesmente, não, esse homem tá um louco, é um doido, mas eu não vejo o que ele fala aí, eu não vejo sustentação para que ele esteja preso. O que ele está falando aí, ele não cometeu nenhum crime para que ele... Só negócio de espírito, Deus, e se ele viu Jesus, um morto, que agora ressuscitou, isso aí não é suficiente para que esse homem esteja preso aí em grilhões, etc. Mas o apóstolo Paulo foi levado
Mas eu, graças a Deus, eu nunca fui levada a reis e nem a governadores, presa. Graças ao meu bom Deus, eu ainda não... As perseguições que acontecem comigo é uma perseguição de dor de cabeça, uma perseguição de um vento contrário, uma perseguição de uma contendazinha, uma desarmoniazinha, etc. Uma dor de estômago, um pesadelo aqui, um pesadelo ali, enfim. Uma raivinha aqui, uma ira ali, mas eu sofro perseguições, eu sofro, isso aí é óbvio. Ah, você tem cisma? Não, a Bíblia diz que nós vamos sofrer perseguições. Só que vai ter uma perseguição muito mais acirrada contra os missionários. Paulo era um missionário de Cristo. Missionário é aquela pessoa que tem um chamado específico. Ele foi escolhido pelo Espírito Santo para aquela obra, ele mais o outro, que eu esqueci o nome, para uma obra do Espírito Santo. Então, ele teve uma chamada específica para fundar igrejas nas regiões, para levar a palavra de Deus, e por causa desse trabalho específico, ele foi perseguido. Nós temos uma chamada de Deus para falar de Jesus Cristo, para anunciar a palavra de Deus. Por causa dessa chamada, nós somos o quê? Perseguidos. Por quem? Pelo Satanás. Amém. E vos acontecerá, não, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-os à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Paulo foi à presença de governador de Roma, por ele mesmo não, por amor de quem? Ele pregava Jesus Cristo de Nazaré. Ele pregava Jesus Cristo. Foi por amor de Jesus Cristo que ele teve lá em Roma. Amém. Propondo, mas por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Por que vai acontecer isso comigo, meu Deus? Porque me livra, meu. Eu não quero de maneira alguma, meu Deus, me aparecer na presença de rei, de governadores, em sinagoga, em concílio, me livra. Mas Deus quer que aconteça isso para quê? Você precisa testemunhar. Testemunhar. Você é a minha testemunha do que eu ressuscitei, do que eu sou. É com você que eu conto. Você é minha boca aí na terra. Você tem que dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu falar isso, eu vou morrer, Jesus. Morra! Mas lembre que eu vou lhe ressuscitar. Aí entra aquela questão que Jesus fala: aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, aí entra essa questãozinha. A pessoa não quer testemunhar, por quê? Porque ela não quer perder a vida dela. Ela tem medo de morrer. Ela tem medo de morrer. E aí ela prefere, não vou testemunhar porque eu tô com medo daquela espada ali, aquele fogo ali. Aí entra aí o testemunho. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que morre, mas não nega a Jesus. Para testemunho. Você testemunhou. Você foi a minha testemunha lá na terra dos viventes. Que eu sou o que eu sou. Você não se afrouxou. Você não teve medo. Porque você sabe que eu sou poderoso, e eu tenho meus anjos, eu tenho domínio sobre o fogo, eu tenho domínio sobre os ventos. Você conhece o Deus da Bíblia. Você sabe quem eu sou. Você é testemunha de que eu sou o que eu sou.
Você é testemunha da minha ressurreição. Você crê que eu ressurgi? Então você é minha testemunha. Para testemunho, você tem que confessar sua fé diante dos homens. E Jesus está vendo lá do céu. Os anjos estão vendo lá no céu. Todo mundo está vendo. Os demônios estão vendo. Os ímpios estão vendo. Você é uma testemunha. Não pode fugir. Aí entra o medo. O medo. E também entra a coragem. Entra o medo e entra a coragem. E qual que a gente vai optar? A coragem. Entrar nas portais celestiais. Eu sou igual o apóstolo Pedro, né? Que não vou te negar, Jesus, não vou te negar. Mas quando ele viu a espada, quando ele viu aquele exército contrário ali de Jerusalém, ele ficou com medo e Jesus disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Será que eu vou negar Jesus também? Eu falo tanto com eloquência. Se Jesus estivesse aqui com Maria, quando tu vê o exército com toda uma espada para te levar presa, tu vai me negar. Será que eu vou fazer isso também? Só Jesus é quem sabe. Eu não sei. Qual será a minha reação? Eu espero que seja de coragem, de veemência. Ver o exército ali ao meu redor, me levar presa por causa da minha fé. E ainda ser morta ainda de cabeça para baixo, como foi o apóstolo Pedro. Foi crucificado, dizem os estudiosos, de cabeça para baixo. Por quê? Por causa da fé dele, do testemunho que ele deu no planeta Terra. Porque ele seguia Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo também teve o mesmo destino. E não é diferente com a gente. Então, diante dessa realidade, nós já temos que pedir um espírito de coragem. Jesus, se por acaso o Senhor permitir que eu passe por uma situação dessa, me dê esse espírito de coragem. Tira o medo. Aí precisa ter muita fé. Precisa conhecer mesmo o Deus que serve. Para não negar. Para não ficar com medo e desistir da... Não, eu nego, Deus me livre, nem conheço esse Jesus, nego. Não, de maneira alguma. Morre firme, mas perdeu a vida por causa de Jesus, mas ganhou a vida eterna por causa de Jesus. Então, o evangelho, ele foi feito com esses mártires aí, que a gente vê, mártires, sangue sendo derramado de Estevão. São os mártires, muitos morreram para que o evangelho tomasse essa proporção mundial aí, porque muitos não negaram o que... Eu aprendi no seminário também que houve até um ex-seminarista, não sei, ele também, não sei quem ele era, ele morreu queimado no fogo cantando um hino. Mas ele está salvo, porque o fogo só queimou o corpo dele, mas ele se salvou do fogo que ia queimar o espírito dele. Então que Deus nos livre, mas que a gente corre um grande risco de passar por isso, nós corremos. E vos acontecerá isso para testemunho. Aí Deus vai separar aqui, vai separar quem é dele e quem não é. Os covardes e os medrosos e os corajosos. Aqui haverá separação. Quem está fazendo isso é o próprio Deus. Publicamente acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não
premeditar com uma vez de responder. É uma coisa que acontece muito comigo. Eu começo a pensar, o que que eu vou falar? O que que eu vou dizer? Aí eu treino. Jesus disse, não pense, não fica pensando o que que tu vai falar na hora que tu estiver lá, na hora do governador, na hora do que tu, vamos imaginar, na hora que tu for levada para ai meu Deus, o que? Eu vou falar palavras bonitas, eu vou me apresentar. Não pensa nada disso. Não vai premeditar, não premedita o que tu vai falar. O que tu vai responder, tu vai passar pelo interrogatório. Vão te perguntar muitas coisas. Mas não te preocupas o que tu vai responder. Não te preocupa nada disso. Porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não podereis resistir. Quem? Jesus. É Ele que vai dar a boca de sabedoria para os seus escolhidos. É Ele, porque Ele está vivo. É Ele que vai dar boca, diz a Bíblia. Porque eu vos darei boca. Veja, que nessa situação aqui, de perseguição acirrada contra os seus escolhidos, seus vasos, seus filhos, Jesus está operando. Jesus está operando. Não te preocupa com que tu... Ai, meu Deus, o que que eu vou pregar hoje? Eu não tenho nada para pregar. Eu não tenho nada para ensinar hoje. Não te preocupas com isso. Por quê? Eu vou te dar boca de sabedoria. Eu vou usar essa tua língua. Eu vou usar essa tua boca. Darei boca e sabedoria que não poderão resistir os que vão te fazer pergunta. São os mais sábios da Babilônia? São os mais sábios do mundo? São os peritos? Mas você é minha escolhida. Quem que vai estar contigo é o Senhor Jesus Cristo, o Deus da sabedoria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não vão resistir, porque tu não existe mais. Tu não vive mais. Quem vive dentro de ti agora é o Espírito de Jesus Cristo. Tu aí só é um servo, uma serva. Tu só é um vaso. Quem está falando nessa tua boca aí é o Espírito Santo de Deus. Não é tu mesma. O teu eu domino os teus pensamentos. Eu domino as tuas emoções. Eu domino o teu cérebro e tu tem a mente de Cristo. Tu pensa igual a Cristo. Tu anda igual a Cristo. Tu é a seguidora de Cristo. Tu fala igual a... Ele fala igual a eles, o apóstolo. Ele fala igual a eles. Tu fala igual a eles. Tu fala igual a eles. Tu é diferente. O Espírito Santo está dentro de ti. Eu darei. Quem? Jesus. Porque ele é um espírito vivo. Ele é um ser vivo. E a gente observa que ele vai estar operando aqui. Amém. Porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir. E nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Eu quero essa boca de sabedoria. Poxa, você está numa oposição tremenda, terrível. As pessoas se opondo contra você. As pessoas falando mal de você. As pessoas querendo o seu mal, querendo a sua morte, por causa da sua doutrina, por causa do seu... E você nem ligando para isso, sabe? Você não ligando para nada do que está acontecendo ao seu redor. Você cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito da sabedoria, cheio de Cristo dentro de você. Cheio de Jesus Cristo dentro de você. Você adorando Jesus Cristo, obedecendo a Jesus Cristo, não ligando para o que o mundo está falando de você. Que maravilha, mas você agradando aquele que te enviou,
aquele que te predestinou, aquele que tem o domínio sobre a tua vida. Você está agradando o coração dele, ele está feliz, ele está vibrando lá no camarote do céu. Minha filha, é isso mesmo que eu quero que você fale. Você está me alegrando, eu estou alegre, porque é um espetáculo, a gente observa que é um show aqui na terra. Jesus sendo perseguido, o pai dele estava rindo lá no céu, porque os inimigos de Jesus estavam perseguindo ele aqui na terra, e o pai dele estava rindo lá, porque os inimigos de Jesus vão ser tudo derrotados e Jesus é exaltado, porque é o pai dele que quis isso. Então, um show, um espetáculo, Jesus assistindo de camarote, o pai dele assistindo de camarote, o pai dele tá ali. Aí você, meu Deus, Jesus está aqui, tá me vendo esta hora aqui, pregando a palavra de Deus, e eu vou morrer. Eles são poderosos. Mas eu tô sentindo que Jesus está alegre. Foi um homem que morreu queimado pelo fogo, cantando hino, mas todo mundo se admirava, porque em vez de ele estar com aquele semblante de tormento ali, o fogo queimando o corpo dele ali, ele estava com semblante de felicidade, de alegria. Todo mundo admirava, meu Deus, esse homem aí está sendo queimado por causa do testemunho de Cristo, mas ele não está com semblante de tormento, chorando, gritando, ele está rindo e cantando aí. Só Deus é que faz isso. Só Deus é que faz isso, porque ele estava ali com Deus. Amém. Então, para esse Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão. Isso aqui é um sermão profético. É um sermão profético. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregue e matarão alguns de vós. Vai ter morte? Vai. Alguns de vós. A igreja vai ser perseguida. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Por causa do nome de Cristo seremos odiados. De todos. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Paciência, veja, a paciência de Jó. Estou sofrendo, estou sendo perseguida, estou sendo injuriada, estou sofrendo. Jó sofreu demais. Paciência no sofrimento, calada. Eu estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo. Jó sofreu quantos anos? Só Deus sabe. Ninguém sabe. Escreveu aquele livro lá, pela misericórdia de Deus, no maior sofrimento da vida dele. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Passar por tudo isso aqui, tem que ter a paciência de Jó. O mundo caindo em cima de nós, tem que ter a paciência de Jó. Preparar o espírito. Porque senão não vai suportar a pressão do inferno. Não vai.